Pegou agora. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa. Oi? Deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Acorda, povo de Deus. Sou pessoa. Pai, algumas pessoas nessa noite fizeram alguma ação, ou se levantaram de uma frente, se levantaram, abriram a porta do coração, porque alguma ação exterior apenas fortalece a decisão Glória a de Deus. Deus. E essas pessoas estão mudando de rumo, decidiram correr na direção de Jesus nessa noite. Nós queremos te pedir, Deus, anota o nome de Eu cada estou pessoa dormindo ainda. Acorda, povo. com letras de ouro, para que jamais se perca. Que o Senhor continue sendo o comandante deste lugar. Os anjos continuem acampados aqui neste lugar. Dava Silva, Deus abençoe. Que os nossos olhos contemplem Rosilene Melo, o Senhor neste lugar. dia de paz. Bênção, permaneça conosco. Hoje e sempre. Vilma Maria, Deus abençoe. Aparecida Almena. E ela vai assinar no nome de Jesus. Você ouviu uma palavra viva. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. A partir de agora, programa Glória a Deus. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Esse é o dia que Deus fez para que nós possamos nos alegrar. Hoje é uma terça-feira, terça-fé. Estaremos declarando cura, milagres, prodígios e maravilhas sobre a tua vida para a glória do Senhor. Você que está nos conectando aí pela 104.1, também pelo Facebook Ministério Palavra da Fé, e logo mais estaremos no YouTube também para poder essa gravação ficar guardada, né? Que o Facebook ela dá 30 dias, ela paga a mensagem, então transferimos para o YouTube. Amados, quero trazer para você a nossa programação dessa final de semana lá no nosso Ministério Palavra da Fé. Quer que não esteja, né? Dia 31, sexta-feira agora, teremos o Teatro Jeová Nissi com a peça Distração. Distração. Às 19h30, sexta-feira, faça esse convite a todos, entrada franca, venha ouvir uma mensagem, a multiforme graça de Deus, como Deus trabalha, né? De todas as maneiras. Tem igreja que é glória, fogo puro, tem igreja que é aquela coisa bem calma, e tem essa arte também cênica que você vai ouvir também. Amém. Uma maneira de ser pregado o Evangelho de Deus. Então, sexta, 19h30, a distração, o grupo Jeová Nissi estará conosco para a glória do Senhor. E lembrando aqui para o mês de novembro, né? Novembro, dia 10 de novembro. 10 de novembro. O que é que a gente vai ter, Jana? Cura para casais. Cura para casais. Você, casais, aí a pessoa pergunta, pastor, eu sou solteiro, eu posso ir? Pode. Com certeza pode. Sou viúvo? Pode também, entendeu? Nós estaremos ali para poder falar daquilo que é uma relação com harmonia, porque na unidade Deus ordena a bênção. Então, dia 10 do 11, às 19h30, cai numa segunda-feira. Está se preparando aí para que a gente possa estar junto para a glória do Senhor. Aí vem agora a programação do mês de novembro. Todos os domingos, amanhã, na parte da manhã, 9h30, no Encontro de Adoradores, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, essa é uma linguagem neopentecostal, como também revestimento pelo Espírito, como uma linguagem mais tradicional. É algo que você vai transbordar no Espírito Santo. Amém? Todos os domingos, na parte da manhã, Encontro de Adoradores, o Espírito Santo, estaremos falando sobre ele para a glória do Senhor. E também, nas terças e quintas do mês de novembro, estaremos falando sobre os frutos do Espírito. Prepare-se, esse mês de novembro vai ser para que você seja capacitado para a glória de Deus. Amém? E hoje à noite
teremos imposição de mãos, terminando nosso propósito do mês 10 para a glória de Deus. E também no Instagram, na nossa igreja, estão sendo relatados os milagres que está acontecendo no nosso ministério, para a glória de Deus. Se você crê em milagres, você verá milagres. Vamos orar, vamos confessar aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, respire forte, fale alto e diga: em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho perdão dos pecados. Eu tenho saúde em Cristo. Eu tenho saúde em Cristo. E praga nenhuma chegará em minha casa. Eu tenho as minhas necessidades. Supridas. Segundo a sua riqueza e glória. Segundo as suas riquezas e glória. Eu tenho a proteção dos anjos. A proteção dos anjos. E nenhum mal me sucederá. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Eu tenho a vida eterna, a própria vida de Deus. Eu tenho a lei do Espírito de vida operando em meu corpo. Aleluia. Senhor Deus, hoje eu te apresento cada pessoa que está ouvindo esta programação. Em nome de Jesus. Declaro, Senhor, com autoridade e fé pelas famílias. E declaro sobre cada lar que nenhuma arma forjada do inimigo prosperará. Porque estamos guardados debaixo das tuas asas. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amados, aqui você está vendo a imagenzinha aqui, nesse monitor, é um pouco lá do nosso ministério, né? Lá na igreja. Você vai ver os ambientes que estão ali. Aqui está vendo pelo Facebook, né? Nesse momento. Mas diga assim: eu vejo tudo. Pelos olhos da fé. Amados, Romanos capítulo 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Nós estamos aqui falando daquilo que é a vontade de Deus. Nós estamos declarando aquilo que o Senhor declarou como o que Ele queria que acontecesse na vida do homem. E nisto, amados, nessa terça-feira, meu coração queima para falar para você daquilo que é a vontade dEle. Eu não vou ministrar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ou aquilo que eu imagino. Mas quando nós desejamos sinceramente os benefícios que Cristo conquistou na cruz, é um direito nosso, é a nossa herança. E aí, amados, Mateus capítulo 18, verso 19, por isso que eu tenho que ver tudo pelos olhos da fé. Eu não posso olhar pelos olhos da incredulidade, ou pelos olhos da religiosidade, ou pelos olhos do achismo, né? Da filosofia, do sofisma. A Bíblia diz assim: em verdade também lhe digo que se 2 de vocês, olha aqui, ó, eu e minha esposa, 2 de vocês aqui na terra, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir,
isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Sabe por que isso é uma forte arma contra o reino espiritual? E como o reino espiritual sabe que um marido brigado com a esposa, um irmão brigado com outro irmão, uma mulher intrigada de outra irmã, não tem resposta de oração. Por isso que muitas vezes a gente está capengando ou batendo, dando murro em ponta de faca. A palavra seria essa. Porque você está jejuando, você está orando, buscando a Deus com interesse de coração. Mas nesse coração existe uma tal de raiz de amargura. E veja que a palavra do Senhor está dizendo: se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Temos que ter unidade, porque na unidade, o que é que Deus faz? Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção. E nisto, amados, se nós não tivermos unidade no nosso lar, porque o culto começa onde? Em casa. O culto começa em casa. Existe uma forma de culto devocional, ou culto matutino, culto devocional, culto na casa. Quando você começa a fazer culto doméstico, é isso que eu queria encontrar. O culto doméstico é que muitas vezes você faz assim, ó, dá a mão aqui, Jana, só um pouquinho. Aí a esposa chega assim, vamos orar. Aí o marido diz, não tem tempo não. Aí o marido diz, vamos orar, não quer saber de você. Aí começa uma briga. E quando você coloca os filhos para orar, meu Deus, quando está pequeno, eles obedecem, né? Quando está grande, não. Aí você agarra, abraça, beija, cheira e começa agora a dizer, Senhor, Tu és a proteção do meu filho, e Tu és a proteção da minha casa, Senhor, traz aquilo que nós precisamos. E aí você vai quebrando toda forma de laço do inimigo, para que não haja unidade. Uma igreja, uma casa que ora, ela é bem sucedida em todas as áreas. E nisto, a palavra do Senhor está dizendo que se dois concordarem sobre qualquer coisa, pastor, e por que não está acontecendo se eu estou concordando com nenhum de jeito? Certo, será que teu propósito é para a glória de Deus? Veja que coisa interessante. Sabe que a palavra de Deus é operante e garante aquilo que ela promete. E nisso, a Bíblia diz em Marcos 11, 24, por isso digo a vocês, está falando com todos, viu? Por isso que digo a vocês, que tudo que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com você. Muitas pessoas começam a orar dizendo, Senhor, eu estou te pedindo isso, pá, eu creio assim. Quando termina a oração, ele diz assim, será que é a vontade de Deus? Já quebrou tudo, né? Quebrou aquilo que era como uma certeza, uma convicção. Olhar ou ver tudo pelos olhos da fé é ver concluído, é ver terminado, é ver findado, é ver de uma maneira completa. Quem vê pelos olhos da fé não olha de uma maneira que talvez não. É sim. A Bíblia Sagrada nos ensina. E muitas pessoas hoje no reino espiritual estão perdendo de usufruir dele, porque andam de uma maneira de mal. Não vivem bem com ninguém. Veja bem uma coisa para vocês. Eu vou fazer hoje para você uma pergunta. Você já parou para pensar, você está me ouvindo hoje, me ouvindo e me vendo aí pela internet, o que é que te faz impedir que você possa usufruir das coisas de Deus? O que é que te faz você ser impedido que você possa viver o melhor sobre essa terra? A palavra do Senhor diz assim, olha, se quiseres, se me ouvides, comerão os melhores frutos dessa terra. E quando a gente diz frutos, é vestir, é andar, é habitar. Mas tem algo na palavra do Senhor que diz assim, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, eita, está tudo frito. Aí o camarada diz, olha, eu não suporto fulano, não suporto Beltrano. Eu até tem um testemunho do Luciano Subirá, que ele diz assim, que ele estava numa mesa falando de alguém, e alguém não estava lá, e o Espírito Santo deu uma catucada nele, deu um beliscão nele. Ele disse, pare com isso. Aí ele caiu numa forma de uma enfermidade. E aquela enfermidade não parava. Não parava. E ele chegou, orou, Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo revelou-se para ele. É por causa da sua maledicência. Mas como assim?
Então, é uma cidade toda está doente, porque todo mundo fala mal de todo mundo, certo? Mas nem todo mundo tem o conhecimento que você tem. Então, nós somos cobrados por Deus por aquilo que somos, por aquilo que temos conhecimento. Ninguém será julgado por algo que não conhece. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, Deus não leva em tempo a ignorância. Então, alguém pode estar praticando algo sem ter conhecimento. Mas quando vem o conhecimento, a luz chegou. É como se você entrasse numa casa, tivesse um quarto que fosse o quarto da bagunça. E ali a lâmpada queimada, e tudo estava ali dentro, tudo bagunçado, sujo. Aí chega o momento que coloca a lâmpada, ilumina o ambiente, e você vê que tudo está quebrado, rasgado, mofado. E aí você tem que arrumar aquilo dali. Então, precisamos arrumar a nossa casa, a nossa mente, a nossa forma de viver. Veja o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz o seguinte, quando estiver orando, e se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Verso 26. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoarão as ofensas de vocês. Uma oração bem sucedida, ela tem que ser uma oração com o coração limpo. O nosso coração é a sala de oração que Deus está. É a sala de oração que Deus adentra. E nisto, amados, quando estamos com raiva de alguém, eu não sei se Jânio também já passou por isso, ter raiva de alguém, pedir alguma coisa e aquela coisa que tanto pede, tanto deseja, não vem. Já passou por você? Sim ou não? Sim. E acontece com todo mundo, de você querer algo na sua vida e aquilo dali não se realizar, porque você anda carregando pessoas mortas dentro de você. Ah, não quero saber de fulano, mas acontece que a tua oração vai ser impedida. Ah, eu não estou de bem com meu marido, a tua oração vai estar impedida. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E para que a gente possa viver dias de céu sobre essa terra, a gente precisa estar andando em santidade. Eu não estou falando para você algo estrambólico, estou falando algo que você possa viver. Nada que Deus colocou na palavra é impossível. Pode ser difícil, mas não impossível. Não existe nada que Deus fale na sua palavra que o homem não possa cumprir. E nisso, amados, muitas e muitas vezes, o povo de Deus está sofrendo por não ter uma forma de liberalidade, de amor, de perdão. E tem mais, o perdão não é esquecer. O perdão é você olhar para aquela pessoa que lhe fez tanto mal e aquilo dali não me atinge mais. E trago para você que a partir do momento que você orou, já pode contar com estes efeitos naquilo que você pediu. Se você tiver com o coração puro, se você tiver com o seu coração limpinho. Você já percebeu? Pode colocar no Google, em alguma forma de inteligência artificial, e você olhar assim, pedir coração sem sangue. Um coração que foi lavado. Sabe qual é a cor dele? Ele é branco. Branquinho, branquinho. O nosso órgão, o coração que bate, que pulsa, que nós vemos que é vermelho, que está cheio de sangue. Quando aquele coração tira todo o sangue, lava ele fica branco, feito uma folha de papel. Então, é isso que Deus quer que nossas vidas sejam. Que nós sejamos puros. Quando nós estamos adentrando o reino espiritual, existe uma forma de principados e potestades dos ares, que eles vão impedir a nossa oração. Talvez você esteja com a bênção nas mãos, assim, ó, olha, já pegando, mas chega um momento que o inimigo diz, ele tem legalidade. E por causa da legalidade, você impede de receber aquilo que você poderia ter. Pare para pensar. No momento que nós estamos orando, é assim, ó, é fatal, já. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus do já, é o Deus de repente. Mas nós precisamos ter essa forma de visão, a natureza da fé. E em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se eu tenho fé e meu coração está limpo, amados, não tem como dar errado, vai acontecer. Quando você confia no Senhor de todo o teu coração, haja como se já estivesse recebido aquilo que você pediu. O que eu estou falando para vocês é que muitas vezes você está ouvindo Deus falar com você, mas você não está colocando em prática. Tiago capítulo 1, verso 22 vai dizer, não sejais somente ouvintes,
mas tornai-vos praticantes da sua palavra. Para que a gente possa ser praticante da palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática mesmo. Se a Bíblia diz que nós devemos liberar aquilo que está dentro de nós, para que o Espírito Santo possa elevar a nossa oração, suba. É bíblico declarar que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo transforma a nossa oração. E vamos mais além, que tem pessoas que não gostam de orar e querem receber as coisas de Deus. Como é que alguém quer ter intimidade com Deus e não fala nada com Ele? Veja que coisa interessante. Não tem uma forma de intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo físico, com os atos que vão acontecer. Nós somos cartas abertas. As pessoas vão ver Deus na nossa vida. E nós precisamos trazer Deus dentro de cada um de nós. Eu preciso glorificar a Deus antes mesmo que a bênção se materialize, antes que a cura chegue, antes que a resposta chegue na minha vida. Isso é fé. Por isso que eu tenho que ver tudo pelos olhos Da fé. Pelos olhos da fé. A fé, ela dá existência às coisas que não existem. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Os meus olhos espirituais, eles vão me levar a dimensões que ninguém possa ter chegado lá. Né? David Pong-Yu, o grande pastor coreano, que já dorme no Senhor, ele fala dessa forma de fé, firme confiança, mas tem que estar alinhado com aquilo que a palavra do Senhor diz. Romanos 4,19, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Romanos 4,19 e até o verso 21 diz assim: e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. Está falando de quem aqui, Jana? De Abraão. Ele tinha uma promessa, e essa promessa era para que ele pudesse ser pai de nações. E nisso, amados, ele, com quase 100 anos, ele estéril, a sua esposa estéril, né, Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando o quê? Glória a Deus. Dê glória a Deus aí, glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Aleluia. Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amados, Deus é poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. E nisto, ele não duvidou da promessa. Agora veja que coisa interessante. Deus primeiro precisou mudar o nome dele, a mentalidade dele. A mesma coisa aconteceu com Jacó, quando houve a luta entre o anjo e Jacó. E o anjo diz: eu não posso te abençoar você com esse nome, eu tenho que mudar primeiro o teu nome. Teu nome é o quê? Jacó. Todo mundo sabe, é enganador, suplantador. E naquele momento ele disse: hoje não será mais chamado Jacó, hoje será chamado Israel, vencedor, próspero. E aqui dali mudou a vida de Jacó. E nisso, amados, quero trazer para você, Abraão também precisou ter os seus olhos fitados na fé, na promessa de Deus, vendo tudo pela fé. E nisso, Sarai, a sua esposa, Abraão, o Senhor declara: não será mais chamado Abraão, mas será chamado Abraão. Tua esposa não será mais Sarai, mas será Sara. E nisso, a palavra de Deus sendo incutida agora nos ouvidos dele constantemente. Imagine, Abraão tinha vários servos, conservos, existia 300 que era da casa dele. E veja só que coisa interessante. Naquele momento, todo mundo deixou de chamá-lo de Abraão e começaram a chamar ele de Abraão, pai de nações. Era de manhã, era de tarde, era de noite. Se houvesse algum problema, acorda Abraão. E Sarai, agora é Sara, mãe de nações. Então, nós precisamos ver, ouvir e agir pelos olhos da fé. Nós não podemos mais ficar pelos olhos da incredulidade. Mude a sua forma de ver, de pensar. A Bíblia diz: assim como imagina o homem, assim ele será. Então, Deus está transformando a vida de Abraão para Abraão, aonde Deus deu uma promessa para ele,
E Abraão pegou e disse: eu vou ter que usar meu servo Damasceno, criado na minha casa, vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho. Deus, vem cá, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão, né? Olhando, começou a contar, não tem condição não. Assim será a tua descendência. Agora, olha para o chão, vê a terra, conta os grãos, não tem condição não. Assim será a tua nação. Então, naquele momento, Deus estava dizendo para os olhos dele, ver os olhos da fé, que quando ele fosse à noite, ele só visse as estrelas no céu, assim será a minha descendência. Quando fosse de dia, ele não poderia ver as estrelas, então ia ver a terra, e ele ia ver o pó, os grãos, e ali ele dizia: assim vai ser a minha descendência. E por onde ele estava falando, passando, as pessoas chamavam ele de quê? De Abraão, pai de nações, de Sarai, Sara, mãe de nações, e aí tudo mudou. Mas quando você tem uma visão, uma forma de ouvidos da fé, porque a fé vem pelo ouvir, a visão da fé e também falar a fé. Amados, diga assim comigo: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Como é que acontecem os milagres? Os milagres acontecem assim. Eu vou trazer aqui uma história bíblica sobre a ressurreição de Docas. E é algo que você precisa compreender na sua vida. Eu acho que vai dar tempo. No livro de Atos capítulo 9, verso 36, diz assim: em Jope havia uma mulher, uma discípula chamada Tabita. O nome este, que traduzido é Docas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Acontece que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens com o seguinte pedido: não se demore, envie até nós. Pedro se aprontou e foi com ele. Quando chegou lá, eles levaram o quarto ao andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando túnicas, vestidos que Docas tinha feito enquanto estava com ele. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Quer ver milagre? Quer ver milagre, Jana? Sai de perto de pessoas que só querem ver. Você primeiro precisa crer. Sai de perto de pessoas que querem ver alguma coisa. Fique perto de pessoas que creem. Em outras palavras, sai de perto de pessoas crédulas. Pessoas que sejam materialistas. Isso estava acontecendo com Pedro. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Quer viver milagres? Veja a segunda parte. Ele se ajoelhou. É isso que o homem tem que fazer. Ajoelhar e orar. Pedro fez isso. Ajoelhou e orou. E nisto, isso é a terceira parte que você vai ouvir agora. Quer viver milagres? Ele, voltando-se para o corpo, disse. Ele falou. Ele profetizou. Sai de perto de pessoas incrédulas. Se afaste de pessoas que são materialistas. Se afaste de pessoas murmuradoras. Comece a orar, comece a dobrar os seus joelhos. E quando você se levantar, é isso que o texto está dizendo. Que quando ele começa a olhar, a orar, ele jejuou, de alguma forma ele orou. Depois ele levantou-se, voltando para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Isso é falar. Não fique mais prostrado diante de uma situação. Quer ver milagres? Se levante. Quer ver milagres? Se afaste de pessoas incrédulas. Quer ver milagres? Dobre os seus joelhos e ore ao Senhor e comece a falar fé. Vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Porque a Bíblia diz que ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se e, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva, e isso tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão, mas aí já é outra história. Quer viver milagres? Se afaste de pessoas, dobre os joelhos, ore, se levante na fé e fale fé, e você verá milagres. Quem crê diz amém. Vivemos pela fé. Quem interagiu conosco, Jana, nessa terça-feira? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Lourdes, Zéza, Cineide, Newton, Valéria Vila, Bilzinha, Uênio, VM Lavanderia, Jocélia, Rosilene, Roberta, Cícera Maria, Gabriele, Lúcia Silva, Crislaine, Edinalva,
Vilma Maria, Holanda, Maria de Lourdes, Vilma Oliveira, Aparecida, Marília, Ilse Ciro, Joelma, Wesley Carla, Nalva, Nilda, Gilda, Maria José, Genivalda, Adeilza, Silvana, Adriana, Dina, Liliane, Micherlaine, Vânia, Carla Gomes, Geisa, irmã Cleonice, irmão Lamartins, Jucineide, Eveline, Cecília Lopes, Manuel, Silene e todo Ju Fabrito, Cícera Maria, Mônica, Valéria Fernandes. Amém. Um abraço aí para o Weno, estudou comigo lá no Mário 7, faz pouquinho tempo, hein? Amados, temos aqui também aqueles que interagiram pelo WhatsApp da rádio 998-195656. Cida lá de Taquara, essa que é ouvinte, a Silva do programa. Que Deus te abençoe, Cida. Ela está pedindo oração pelas famílias e pela saúde. E também a missionária Rita está orando, orar pelos evangelistas e membros na rádio e das igrejas. Amém. Está aqui os pedidos de oração. E você que crê em milagres e quer ver milagres, quer andar em milagres e quer contar milagres, hoje nós teremos uma palavra do céu lá no Ministério da Palavra da Fé. Após o culto, nós teremos a imposição de mãos sobre aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Tem um pedido de oração também pela mãe de Micherlaine. Ela está fazendo químio. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Micherlaine, não é isso? É sua mãe. A mãe de Micherlaine. Amados, se você crê, só basta crer. Não tem remédio melhor do que esse. Acreditar no sobrenatural de Deus. Vamos orar? Santo eterno Deus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Eu venho a ti, Senhor, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Eu venho declarar, Senhor Deus, que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, venha sobre essas vidas, Senhor. Nós, Pai, não podemos fazer nada sem ti, mas contigo nós podemos fazer grandes coisas, proezas. Estamos declarando agora sobre essas vidas, sobre a mãe de Micherlaine, que está fazendo químio, Senhor. Nós declaramos um remédio dos céus, que vem agora sobre seu corpo, tirar as dores, que esse mal, que esse câncer seja secado, seja cortado da vida dela. Estamos orando também ao Senhor por todos mesmo, que creem em milagres. Se alguém está enfermo, algo que seja espiritual ou algo que seja material, como doença, que elas possam sentir agora o toque das tuas mãos, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Estamos declarando, Senhor, cura, libertação e salvação para a glória de Deus. E aqueles que creem diz amém. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. E você? Amados, estamos finalizando essa programação. Se você deseja no seu coração ser um mantenedor, um provedor, um semeador, o que deve fazer, Jana? O nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Mais uma vez. 24 862 422 1000 contra 34. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, faça isso com amor, lançando uma semente sobre uma terra fértil, e você terá frutos dignos de louvor. Nosso convite hoje, 19h30, lá no Ministério da Palavra da Fé, palavras que geram vidas. Culto de oração, intercessão, confissão de fé. Hoje à noite estará conosco nossa irmã Dani Kelly, liderando o louvor ali, adoração e os céus sendo abertos naquele lugar. Vamos viver milagres? Receba a bênção de Deus nessa terça-feira. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre aqueles que estão ouvindo e vendo essa programação. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida.
nada quebrado, nada faltando, tudo lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dê-lhe paz.